Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Tudo bem, pessoal? Tudo bem comigo também, graças a Deus. Tá na hora do seu Evangelizar Informa, o seu programa de notícias, informação e prestação de serviço nas manhãs aqui da TV Evangelizar. Daqui de Curitiba, no meu Paraná, falamos para o Brasil inteiro no nosso sinal via satélite, mais de 1.300 cidades também no nosso sinal HD. E lá no Facebook, onde nós fazemos também essa transmissão, você pode participar mandando sua opinião, você sabe, né? Você dá sua sugestão e aí torna esse programa também cada vez mais com a sua cara. Então vamos que vamos, gente! Que hoje é quinta-feira, tem muita coisa bacana para contar para vocês. Vamos então? Um aperitivo com as manchetes aqui, ó. Taca-lhe pau! A reta final da visita do Papa Francisco ao Canadá. A programação desta quinta-feira prevê apenas 2 compromissos para o Santo Padre. Virada no tempo irá derrubar temperatura a partir de amanhã. As mudanças nas regras das embalagens de frutas e verduras. Foi publicada a portaria que dispensa a obrigatoriedade da indicação do prazo de validade em vegetais frescos embalados. E como as cooperativas estão mudando a agricultura do Brasil. A chegada das novas tecnologias e a necessidade de se destacar em um mercado mais moderno e competitivo reforça a importância da presença dos jovens no campo. O Evangelizar Informa desta quinta-feira, 28 de julho, está no ar. Talvez muita gente já tinha até esquecido disso, mas nós estamos em julho, estamos em pleno inverno e tá bem esquisita essa temperatura, né, gente? Aqui em Curitiba tá comum, por exemplo, nessa semana, desde a semana passada, temperatura ultrapassar os 25 graus à tarde. Ô, rapaz, no inverno, sabe quem estava me lembrando que esse inverno tá típico? O Facebook, naquelas postagens que a gente faz há um ano, né? Aí vem aquele lembrete, há um ano atrás, e eu lembro que tinha umas postagens lá no Facebook que eu colocava assim, ó, exatamente ontem, dia 27, estava aqui em Curitiba, menos 2 graus. E aí no dia seguinte, no dia anterior, estava marcando menos 4 graus. E agora a gente está curtindo 12 graus uma hora dessa. Tá esquisito, né? Tá com saudade do inverno, né? Calma que ele tá chegando. É amanhã, ó. Acompanhe. O inverno, enfim, vai dar as caras no sul e no sudeste do país a partir de amanhã. Uma massa de ar polar que vai derrubar as temperaturas chega antes no Rio Grande do Sul e logo vai cobrir Santa Catarina, Paraná, São Paulo e regiões de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Todos esses estados vêm registrando um inverno atípico, com temperaturas se aproximando dos 30 graus. Mas já para amanhã, os meteorologistas prevêem chuvas e temperaturas baixas, bem mais baixas. Olha, é até difícil de acreditar, mas aqui no Paraná está prevista geada no fim de semana. Nas serras de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tem previsão de temperaturas abaixo de zero. E olha só, tem até a possibilidade de neve. Nas capitais do Sudeste, a temperatura mínima pode ser registrada em São Paulo, com 9 graus. Já nas capitais do Sul, todas têm previsão de registrar mínimas perto de 6 graus. Rapaz, não dá pra acreditar, né? Que a gente tá com um calorzinho, até gostosinho, né? 12 graus de manhã, chega à tarde, chega aos 25, 26, a gente tava acostumado. Agora que vem um inverno pra valer. O Niterói falou, mas vai gear mesmo, vai ter neve. Previsão tá falando no fim de semana e segunda-feira a gente volta aqui pra mostrar pra vocês. Enquanto isso, vamos mostrando pra vocês como é que tá o amanhecer nesta quinta-feira. Aqui, ó, pertinho da gente, Santa Catarina, cidade de Florianópolis. Bonito amanhecer, hein? Não tem nuvem nenhuma, é o que os meteorologistas falam de nuvens esparsas. Temperatura na marca dos 18 graus, extremamente agradável, ainda mais para uma praia. Só que lá a água deve estar gelada, uma barbaridade, né? Mas é gostoso só de acordar e dar uma olhadinha para esse cenário, é outro nível, né? Então vamos falar da previsão do tempo para hoje, para todo o país. Vamos? Taca-lhe pau! Nesta quinta-feira, a passagem de uma nova frente fria aumenta as condições de chuva em grande parte da região sul do Brasil, mas nas áreas do centro e sul do país, aumenta também as rajadas de vento. Ainda vai ser um dia quente e ensolarado em grande parte do sudeste, centro-oeste no estado do Paraná, mas com rajadas de vento que podem chegar até 55 km por hora nestas regiões ao longo do dia. A maior parte do sul do Brasil, com rajadas de vento de até 75 km
km/h, principalmente no litoral do Rio Grande do Sul. O mar também fica agitado a partir da noite desta quinta-feira. O risco de temporais aumenta em todo o centro, leste e extremo sul gaúcho. Na região de Santa Catarina, principalmente no interior e nas áreas mais ao sul do estado, a chuva acontece entre o fim da tarde e o começo da noite, pontualmente com moderada até forte intensidade. Grande parte do país ainda continua com tempo firme e muito seco e baixa umidade relativa do ar, com índices inferiores a 20% em Campo Grande, grande parte do interior de Goiás e também em Cuiabá. A maior parte da costa norte do país ainda com sol, muito calor e pancadas de chuva. A nebulosidade aumenta entre Recife e também Maceió e pode chover com moderada intensidade. Mas em Manaus e Belém, as pancadas acontecem de forma mais isolada. A máxima chega aos 38 graus em Cuiabá, 27 graus na capital Porto Alegre e 32 graus no Rio de Janeiro. A partir da sexta-feira, a umidade aumenta em grande parte do centro-sul do país e as temperaturas também diminuem. Seco e calor por tudo, né? Só hoje. Amanhã muda tudo, é o que diz a previsão. Daí amanhã a gente volta a tratar desse assunto. Agora nós vamos de uma informação bem importante para quem é beneficiário do INSS. E de repente, estava com aquela briga judicial envolvendo a necessidade de perícia judicial. Perícia judicial, Ricardo? É aquela, por exemplo, em que você entra com ação na justiça para rever um benefício. E precisa ter ali uma revisão médica, que é o parecer judicial, de um médico contratado pela Justiça ou indicado pela Justiça para confirmar ou descartar aquilo que o INSS disse. Lembra que esse tipo de atendimento estava suspenso porque o governo, o INSS e a Justiça estavam numa briga para saber quem ia pagar esse dinheiro para o médico? Então, enfim, essa discussão chegou ao fim, porque houve o repasse de dinheiro para que esses médicos e essas perícias voltem a acontecer. Vanessa está com a gente, tem essas boas informações para a gente aqui. Conta tudo para a gente, Vanessa, bom dia. Bom dia, Vilches, e a todos que nos acompanham pelo Brasil. Conto sim, hein? Olha só, as perícias judiciais de ações que envolvem o INSS na Justiça voltaram a ser pagas pelo governo federal após a liberação de 312 milhões de reais. O impasse no pagamento dos valores começou em 23 de setembro, data limite para o governo arcar com os custos dos exames periciais, conforme lei de 2019. Desde então, médicos e assistentes sociais que atuam em processos de benefícios por incapacidade, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e BPC, que é o benefício de prestação continuada, estavam sem receber. Segundo o Conselho da Justiça Federal, já foram repassados 82 milhões de reais para os tribunais regionais federais quitarem as dívidas com 300 mil peritos. 90% deles são médicos e o restante assistentes sociais. O total é referente ao que deixou de ser pago até junho deste ano. Na prática, o executivo vai custear as perícias necessárias e, ao final do processo, se houver derrota do segurado e caso ele seja beneficiário da justiça gratuita, o pagamento segue por conta do executivo. Caso contrário, o cidadão terá de arcar com o custo. No entanto, para que os valores sejam liberados, é necessária a aprovação de um outro projeto já em trâmite no Congresso, mas que ainda não tem relator e nem data para votação. A estimativa é que o país tem hoje mais de 4 mil peritos que atuam no Judiciário Federal sem receber pelo trabalho. A categoria envolve médicos e também assistentes sociais. Para que o pessoal em casa entenda melhor, Vilches, as perícias judiciais, como você disse, ocorrem quando o cidadão vai à justiça contra o INSS por ter o benefício negado ou cortado, ou porque pede a revisão da renda. Voltamos com você no estúdio, Vilches. Vanessa, obrigado pelas informações, obrigado pela participação. E você se lembra, nós acompanhamos desde o início essa polêmica, né? Porque havia necessariamente, até esses tempos atrás, um convênio entre a Justiça e o INSS. Como é que funcionava esse convênio? O governo federal repassava um dinheiro para o INSS, que repassava para a Justiça custear esse tipo de perícia judicial. Só que o governo chegou e falou assim, pode parar, isso não é responsabilidade nossa. Esse dinheiro tem que vir do orçamento da Justiça. E a Justiça falou, o quê? Isso não é meu não, eu não vou pagar isso. E o INSS falou, eu também não. E aí ficou parado. Enfim, agora teve uma solução, mas que ainda depende da aprovação do Congresso Nacional para criar regras claras, para que no futuro não venha novamente esse tipo de discussão do tipo quem tem que pagar a conta.
Por falar em conta, atenção, atenção, atenção para essa notícia que vem da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. As regras para embalar e para nós comprarmos nos mercados hortifruti, frutas e verduras frescos, vai mudar. E a partir de agora, a partir de uma portaria publicada, os mercados estão desobrigados de informar da embalagem quando que vence aquela alface que está lá vendendo. Sabe aquela frutinha, ó, validade, melhor consumir até o dia tal? Os mercados estão desobrigados de informar isso. Aí você vem e pergunta, ô Ricardo, mas por que mudou isso? Calma que Elu tá aqui e vai explicar tudinho pra gente. Bom dia, Elu! Oi, Ricardo, bom dia para você, bom dia para todos que estão nos acompanhando. Foi publicada a portaria que dispensa a obrigatoriedade da indicação do prazo de validade em vegetais frescos embalados. Aqueles vegetais que nós compramos no mercado que antes tinham a data de validade, agora eles não terão mais. Até então, os produtos com prazo de validade vencido deveriam ser descartados, não poderiam ser destinados a outros fins, como doação, por exemplo. Os comerciantes eram autuados pelos órgãos de defesa do consumidor quando encontravam nos estabelecimentos produtos embalados com o prazo de validade vencido. Por exemplo, as frutas que eram embaladas precisavam ser destruídas, mesmo estando em condições adequadas para o consumo. Agora, com essa nova portaria, os produtores não precisam mais mostrar a data de validade nas embalagens. Mas os estabelecimentos comerciais continuam sendo obrigados a vender apenas hortifrutis que atendam aos requisitos mínimos de identidade e qualidade. Viu, X? Voltamos com você no estúdio. Valeu, Elu, obrigado pelas informações, obrigado pela participação. Ela informou, mas eu ainda não entendi, gente. E eu acho que você de casa também não. Porque assim, nós temos agora que é o seguinte, quando existe uma nova lei, essa lei ela vem para atualizar uma determinada situação, melhorar o que até então era visto com certo defeito. Veja só, nós consumidores, isso é péssimo. Nós não temos uma informação ali na embalagem de exatamente quando aquele produto que nós vamos comprar tem um vencimento. Eu entendo, Ricardo, é que a desculpa é para combater o desperdício, já que se venceu, o supermercado é obrigado a descartar. Olha, se a prioridade, em tese, é combater o desperdício e nós, consumidores, estaremos envolvidos nisso, comprando esse produto perto do vencimento ou com uma aparência feia, por que se não muda esse aspecto da lei que permite a doação desse tipo de alimento? Para as entidades, toda cidade tem uma entidade assistencial que precisa de alimento. Isso não foi alterado. O descarte está mantido. E sabe qual é a impressão que eu tenho a respeito desse assunto? Que os supermercados, eles vão aproveitar essa situação e para criar um cidadão de segunda linha. A gente já não está vendo o supermercado vender osso de carne? Cabeça de frango num preço ali mais barato porque as coisas estão caras? Daqui a pouco o mercado vai ter aquelas gôndolas também de hortifruti baratinho porque está vencido ou porque está com uma cara feia. É o cidadão de segunda classe que está sendo criado no próprio mercado. Gente, eu não entendi nada dessa história, não entendi mesmo. E por falar nisso, nessa história de aparência de fruta, nós fomos atrás para informar como é que vai ser agora. Eu, por exemplo, se eu for no mercado e tiver que escolher um troço, eu vou apanhar uma barbaridade. Mas aí tem umas dicas que aí em casa é minha mulher que faz esse tipo de compra e ela que entende. Por isso que eu tenho que aprender agora. Então, confere aí. Nutricionistas já se encarregaram de dar orientações para os consumidores. Identificar frutas e verduras ideais para o consumo não é difícil. Mas não custa lembrar algumas dicas, né? As folhagens devem estar sempre com a coloração verde, característica. A alface crespa, por exemplo, com um verde mais intenso. A lisa, mais clarinho. Coentro e salsinha precisam estar sempre com as folhas firminhas. Para todos esses e outros casos, folhagem amarela é sinal de produto impróprio. Cebola, alho e batata com algum tipo de broto saindo é sinal de envelhecimento. Esse é um sintoma que indica também produto considerado impróprio para consumo. Já a cenoura precisa estar sempre com a cor intensa, firminha. O pimentão também firminho e com a casca lisinha. No caso das frutas, também não tem muito segredo não. Odor forte quer dizer produto maduro demais. A goiaba, por exemplo,
a casca precisa estar macia, num tom quase esverdeado. O abacaxi, quanto mais dourado, mais maduro e mais saboroso também. E a laranja, com casca fina e mais pesada também, indica também mais caldo. Olha, se você ficar na dúvida sobre a qualidade do produto na hora da compra, prefira não levar. Todos esses produtos acabam se deteriorando mais rapidamente se o consumo não for para o dia. Que coisa, hein, gente? Vamos ficar atento aí para não comprar gato por lebre a partir de agora. Vamos pro intervalo e depois na volta nós vamos contar tudo para vocês sobre a viagem do Papa lá pro Canadá. Rapidinho a gente já volta. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar em forma de volta às 8h35. Bonita a imagem de Belo Horizonte também, gente, né? Poucas nuvens, céu azul, temperatura agradável na marca dos 17 graus. Bonito amanhecer por lá também. Vocês conhecem Belo Horizonte? Conhece, Dutão? Bonito? É legal, né? Uma panelona cheia de montanha, de morro, né? É diferente aqui para o cenário daqui do sul do país. Bem bonito também. Deixa eu dar um bom dia para a turma. A Cidinha Dias, a Fátima Duarte que está acompanhando com a netinha. É a neta, né? É a neta, a Gabriela Duarte, que está completando 11 anos. Opa! Hoje tem brigadeiro, tem beijinho. Hoje tem festa lá em Fortaleza, né, Fátima Duarte? Beijão, Gabriela. Parabéns, saúde, Deus abençoe sempre. A Fátima Perrone tá falando com a gente também. A Celina, a Maria do Socorro tá falando de Serra Talhada, em Pernambuco. Também o Altamiro tá falando de Ponta Grossa, aqui no meu Paraná. A Lucinete de Berlândia. É Uberlândia, Ricardo. Não é Berlândia, não. Uberlândia, em Minas Gerais. Também a Maria Piedade, a Maria Celina, a Ivete Guarese, também dando um bom dia. Dona Maria Helena, curtindo Aracaju, 24 graus. Também o seu Benedito. Isso mesmo, aprendi com a patroa agora, já sei fazer a feira, né? Uma dica, os tomates, principalmente o bom, é firminho, sempre estão embaixo. E os de cima sempre com alguma diferença. É a tática da feira, um macete, vá aprendendo. Tô aprendendo, seu Benedito. Um abração. A Regiane com a gente também, aqui de Juiz de Fora, Minas Gerais. E a Sandra Aparecida dando um bom dia pra gente também. Seguinte, para todos vocês que estão nos acompanhando, vamos agora para o Canadá. Contar como é que está sendo a viagem de 3 dias do Papa Francisco lá em Quebec, aquela região francesa onde se fala o francês. Sim, tem uma comunidade católica também, a maior do Canadá. O Jucinei está com a gente, tem as informações. Vem, Jucinei! Na chegada à província de Quebec, o Santo Padre foi recebido com honras. Na residência oficial do governo, o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau e a governadora-geral da Cidadela de Quebec, Mary Simon, deram as boas-vindas ao pontífice. Na sequência, na presença de autoridades civis e líderes indígenas, o primeiro-ministro fez referência ao pedido de perdão feito pelo Santo Padre às comunidades indígenas canadenses pelos abusos cometidos pela Igreja contra essas populações. Trudeau disse que pedir perdão não é o fim da questão, mas um ponto de partida. A reconciliação é responsabilidade de todos nós. Os sobreviventes e os seus descendentes devem estar no centro de tudo o que fizermos juntos no futuro. Convoco os canadenses e as instituições a continuarem trabalhando em conjunto com os povos indígenas para conseguir um futuro melhor para todos. Já a governadora-geral, que se tornou a primeira líder indígena a ocupar o cargo, disse que os povos indígenas continuam mostrando ao mundo que, apesar dos desafios que possam enfrentar, farão isso com dignidade e determinação. Foram eles que trabalharam, esperaram e rezaram por um pedido de desculpas dentro das terras indígenas do Canadá. Os seus esforços, coragem e resiliência fazem do Canadá uma nação mais forte. Em seu discurso, Francisco expressou vergonha e dor pelo papel das instituições católicas no que chamou de sistema deplorável promovido pelas autoridades governamentais da época. Lamentou que as escolas residenciais tenham separado tantas crianças de suas famílias e renovou o pedido de perdão pelo mal cometido por tantos cristãos contra os povos indígenas. Por tudo isto, pido perdão.
Por tudo isso, peço perdão, disse o Santo Padre. É trágico quando os crentes, como aconteceu naquele período histórico, se adaptam às conveniências do mundo ao invés do Evangelho. Se a fé cristã desempenhou um papel essencial na formação dos mais elevados ideais do Canadá, caracterizada pelo desejo de construir um país melhor para todo o seu povo, é necessário, admitindo suas falhas, comprometer-se juntos para fazer o que sei que todos vocês compartilham: promover os direitos legítimos dos povos indígenas e fomentar processos de cura e de reconciliação entre eles e os não indígenas do país. A programação desta quinta-feira prevê apenas 2 compromissos para o Santo Padre, ambos na província de Quebec. Pela manhã, Francisco celebra a Santa Missa no Santuário Nacional Santana. Já à tarde, ele terá encontro com bispos, sacerdotes, diáconos, consagrados, seminaristas e agentes pastorais na Catedral de Notre-Dame. De Roma, na Itália, Jucinei Cardoso para a TV Evangelizar. Boa, Jucinei, nós estamos acompanhando toda essa visita e tendo novidade a gente traz aqui no Evangelizar em Forma. Vamos dar uma viajada pelo Brasilzão, com um giro de notícias e informações pelo nosso país. Informa na cidade, taca-lhe pau! Uma advogada denunciou o marido por agressão e por descumprir medidas protetivas. O caso se tornou único por envolver quem deveria fazer cumprir a lei. O marido agressor é policial civil e ex-chefe do setor de investigação da Delegacia de Proteção à Mulher do bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. A Corregedoria informou que abriu um procedimento para investigar o caso. Termina hoje, quinta-feira, o prazo de inscrição para a seleção simplificada para quase 400 vagas de trabalho no censo do IBGE. A contratação vai ser sem prova, só com análise de currículo. Os salários variam de R$ 1.700 a R$ 2.100. As inscrições podem ser feitas na página do IBGE na internet. O endereço está na tela. E olha, vai ser até hoje, hein? Todo mundo quer levar para casa a Macarena. Essa cachorra pastor alemão ficou conhecida por ser apreendida durante uma operação policial. Um assaltante ameaçava as vítimas, colocando a Macarena para avançar na pessoa. Depois da prisão do assaltante, mais de 150 pessoas ligaram na delegacia para tentar adotar a Macarena. Uma gaúchinha de 1 ano e 11 meses foi a primeira brasileira a se cadastrar para ter acesso ao novo RG, sem número, mas com o registro do CPF. O Rio Grande do Sul começou anteontem a emissão do novo modelo com a numeração unificada. 40 RGs foram emitidos nas 2 primeiras horas de serviço só em Porto Alegre. Tirar essa nova, rapaz. A minha tinha 8 anos quando eu tirei meu RG aqui no Paraná. Tá louco. Vamos pro intervalo, mas pera que tem imagem pra mostrar pra vocês. O amanhecer lá em Maceió, pra você ver como tava diferente de Florianópolis que nós mostramos há pouco, ó. Nada de sol, rapaz. Parece que tá tudo nublado por lá, não é? O sol tá tentando, coitado, tentando meter as caras, mas as nuvens escuras não deixam. Então pode falar que lá naquela ponta tá até chovendo. Bonita imagem. Qual é a temperatura que eu não percebi? Temperatura na marca dos 20, ixi, tá calor, 24 graus em Maceió. Intervalo rapidinho e na volta nós vamos falar do Dia do Agricultor. É rápido, mais curto do que coice de porco. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar em Forma de volta, que bonito, hein? 8h47, nós estamos mostrando agora um amanhecer em Goiânia, com 18 graus. Engraçado, né? A gente mostrou agora há pouquinho também em Belo Horizonte. Tava com um dia bem parecido com isso também, temperatura inclusive também. Só em Maceió que tá com chuva, não é verdade? Bonita imagem. E o Duto tava me lembrando o seguinte, ó, pessoal, tem uma boa parte aqui da cidade que tá em festa, afinal de contas, ontem o Atlético Goianiense sapecou o Corinthians 2-0 na Copa do Brasil, né? E aqui em Curitiba os atleticanos também estavam em festa, rapaz. À noite eu dormi mal. Era meia-noite, a hora que acabou o jogo, os atleticanos soltando rojão, com empate 0-0 com o Flamengo, porque aqui eles já dão como uma vaca morta, né? Aqui eles acham que na Arena da Baixada levam. Rapaz, eu acho que eu tenho a impressão que acho que todos os atleticanos do mundo moram ali no meu quarteirão.
Porque a festa que esses caras fazem é impressionante. Tem que fazer amizade com os caras, né? Pra ser convidado pra esses bailes, essas festas assim. Vamos fazer o seguinte, vamos falar do homenageado do dia. Hoje é dia do agricultor. E por isso nós preparamos uma reportagem especial para mostrar uma tendência. O cooperativismo, que nós já falamos, a importância que disso tem para principalmente os pequenos agricultores. E aqui no Paraná tem essa característica. É diferente do Mato Grosso que tem fazenda. Aqui não, tudo pequena propriedade. E tem um outro detalhe também. Lembra aquela moçada que crescia no sítio, ia para a cidade para estudar? Nada. Tem muita gente que está optando ficar lá. Ó. Estuda, é verdade, e volta para o campo para ganhar um quais. Acompanhe. Alexander, Fernanda e Eroilton. O que eles têm em comum? São jovens cheios de sonhos, mas não é só isso. Eles representam um novo perfil, os jovens que escolheram a vida no campo. Uma cena que ainda é rara. Hoje, 60% dos moradores da zona rural têm entre 30 e 59 anos e apenas 5% têm menos de 30 anos. Mas, aos poucos, esse cenário tem mudado. A chegada das novas tecnologias e a necessidade de se destacar em um mercado mais moderno e competitivo reforça a importância da presença dos jovens no campo e torna imagens como essa cada vez mais comuns. O Alexander chegou a atuar em uma área diferente, estudou medicina veterinária, mas voltou para a cidade de origem e abraçou a oportunidade de coordenar uma cooperativa agroindustrial. Eu acabei voltando para aqui, para Campina Grande do Sul. A gente encontrou o cenário da cooperativa, precisando de mudanças, e houve a indicação do meu nome. E acabei topando esse desafio. A cooperativa precisava mesmo de um sangue jovem. E era isso que a gente foi atrás. Com a vivência, com os colegas de colégio agrícola, da medicina veterinária, fui buscar eles também, que sabia que também tinham aquela vontade dentro deles de estar participando de maneira direta nesse processo da agricultura familiar. Então, muitos colegas, muitos conhecidos da minha geração, até mais jovens do que eu, acabaram vindo fazer parte da cooperativa. O Eroilton é um dos cooperados. Mesmo muito jovem, quis resgatar as origens da família e investiu no cultivo de orgânicos. Por volta de 2015, começo de 2015, eu comecei a restaurar essas raízes que tinha na minha família, né? Do campo, da produção, principalmente da agricultura, né? A minha função na propriedade hoje é como se fosse um administrador da propriedade. São em torno de 4 pessoas, né? E tem um colaborador, no total de 5, né? A Fernanda também trabalha na cooperativa. Formada em História, não pensou 2 vezes antes de mudar completamente de área. Eu estudei sempre na escola pública, então sempre tive essa vontade de ingressar nesse universo do agro, estar junto nisso, porque sempre cresci tendo contato, plantando em casa, ajudando a mãe com a horta. Então, era uma vontade minha. É claro que a pouca idade trouxe muitos desafios, mas nada foi capaz de desanimá-los. E o apoio da família só fortaleceu a decisão. É muito gratificante ver o pai feliz com isso, vendo que o filho está seguindo os passos. Eu me sinto muito feliz com isso. Quando percebo neles a felicidade de estar com a família, mantendo as tradições, mantendo o cultivo, sem perder a essência. Eu acho que esse é o que mais me trouxe até aqui. Ficar próximo deles, não só deles, de tudo que isso que é o que o sertanejo representa hoje na nossa região. E assim, com esse espírito jovem, a cooperativa continua crescendo. Os produtos que saem daqui já chegam a 6 municípios do Paraná. E eles garantem que esse é só o começo. A gente vem com um olhar diferenciado. A gente viu como que estava sendo feito no passado e a gente sabe como o mundo está mudando hoje, né? Querendo ou não, a gente está ali mais perto das tecnologias, do que o mercado está pedindo, o que está surgindo. O futuro começa hoje e pensando nisso a gente tem algumas linhas de trabalho em cima dele. Uma delas é implementar mais o cultivo dos orgânicos na nossa cooperativa. Hoje 17 cooperados já são certificados, expandindo o mercado da cooperativa além da merenda escolar. Então hoje a gente já trabalha com a entrega de cestas orgânicas na região de Campina Grande do Sul, buscando incentivar cada dia mais que os nossos jovens fiquem no campo, vivam do campo e sejam felizes no campo.
Valorização do conhecimento popular que passa de pai para filho. No meu tempo ainda era aquela situação onde que para você se dar bem você tinha que sair do sítio e ir para a cidade estudar para conseguir um emprego. Hoje não, essa gurizada está se formando, está voltando para casa para especializar, porque é uma exigência, produtividade, conhecimento, novas tecnologias que estão para ir, para serem utilizadas, com conhecimento que a gente vai gerando e vai passando de geração em geração. Fantástico, e essa é a nossa característica, né? Ter uma propriedade rural, passa para o filho se especializa, se informa e vai passando mais conhecimento por próximas gerações e assim nós vamos fazendo uma agricultura cada vez mais volumosa, lucrativa e importante aqui para o Brasil. Agro a gente sempre fala, há anos nós estamos falando, né? Na balança comercial, o que ainda segura o Brasil a ter essa grande, um PIB ainda elevado é justamente o agronegócio. Pode vir pandemia, pode vir o que for, mas lá ainda está batendo a nossa economia, está mantendo a nossa economia em alta. Fazer o seguinte agora outra informação importante, gente. O censo escolar que acabou refletindo ali o perfil dos novos professores. Tem muito professor novo formado com 3º grau, universidade. Só que tem um detalhe, essa professorada que está se formando agora está vindo muito de faculdades que tem aquele curso à distância. Mas é um problema, é isso, Ricardo? Acompanhe. A graduação à distância entre professores já supera a formação convencional em sala de aula. O censo do ensino superior mostra que em 2020, 60% dos graduados em cursos de licenciatura ou pedagogia fizeram faculdade à distância, com aulas online. Em 2010, esse número era bem menor, apenas 30% dos professores com curso superior. Na época, o ensino à distância era visto como uma modalidade complementar ou excepcional. Especialistas no assunto comparam a situação atual do Brasil com países que se desenvolveram investindo em educação. E nesses casos, nenhum deles priorizou o ensino à distância. Pelo contrário, a modalidade presencial, com debates de ideias entre alunos em sala, é o modelo considerado mais adequado. A popularização do ensino à distância acontece com a expansão também das faculdades particulares. 57% dos professores formados vieram destas instituições. Em números absolutos, 235 mil novos professores se formaram em 2020, sendo 143 mil deles em faculdades com ensino à distância. 8h58, Evangelizar Informa vai terminando aqui, mas espera um pouquinho que tem uma última viagem. Nós vamos para o interior do Maranhão. A Açailândia na tela para vocês com calor, gente. 27 graus nesse momento. Calor, né? Mas também olha o tamanho do sol que está lá em cima da tela. Minhas armas do purgatório, 27 graus já. Então é o seguinte, gente, o Evangelizar Informa termina aqui. Voltaremos amanhã às 8h20 da manhã. Mas pera, que o programa Com a Palavra tá aí coladinho, tá bom? Uma abençoada quinta-feira a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Fui!